Olá, bom dia amigos ouvintes da Rádio Princesa do Sul 87,9. Hoje é segunda-feira e nós estamos aí com mais uma entrevista. Lembrando que nós estamos entrevistando a cada dia um vereador da Câmara Municipal de Varginha. E também essa entrevista os internautas podem acompanhar no blog do Madeira. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Princesa, onde nós estamos realizando aí uma série de entrevistas, a presença do vereador Serginho Japonês. Bom dia, Serginho, tudo bem? Bom dia, Odair. Tudo bem. Tudo bem, é um prazer a gente estar recebendo você aqui em nossos estúdios para mais uma série de entrevistas que a Rádio Princesa do Sul está realizando com todos os vereadores da Câmara Municipal de Varginha. Eu já começo fazendo para você a primeira pergunta. Qual o seu partido, Serginho? Bem, inicialmente o nosso bom dia, né? Mais uma vez aí a todos os ouvintes e telespectadores. Dizer que é um prazer muito grande, né, de estar aqui. E a audiência, né, dessas entrevistas, nós temos observado que têm sido audiências, altas audiências, né? Então, primeiro, parabenizar a você, Odair, e a sua equipe, e parabenizar também a população, né, por esse interesse em estar participando desses debates, que é extremamente salutar e muito importante para que nós, né, vereadores, o executivo, representado pelo seu prefeito, possa tomar efetivas ações e melhorias da nossa cidade. Com relação à opção, né, partidária, nós hoje vivemos um momento do Brasil em que nós temos algumas centenas de pequenos partidos, nós temos alguns partidos, algumas dezenas de partidos ditos como os grandes partidos, e nós estávamos sem partido, né, até uma determinada data do ano passado. E nós queríamos fazer uma escolha, né, e essa escolha é uma escolha que atendesse primeiro a questão de estar num partido que fosse uma inovação, vamos dizer assim, um partido que trouxesse novas ideias, né? E a partir daí nós fizemos um estudo muito grande, né, de todos os partidos existentes do Brasil, e nós fizemos a opção pelo PSD. O PSD realmente atendia, né, a todos os nossos preceitos, ou seja, a convicção política que nós temos, né, tem que estar afinada com, né, as diretrizes do partido. Então, por isso, nós escolhemos o PSD. Muito bem, eu ia te perguntar aí por que o partido, mas você já respondeu, né? Ok. Então, vamos lá. O que representa esta renovação na Câmara Municipal de Vereadores para você? Sim, primeiro, Odair, dizer que a população do pleito do ano passado foi extremamente sábia, né? Nós entendemos que a renovação é uma questão fundamental, não só na questão política, né, a renovação de vereadores, prefeitos, mas também nas atividades privadas que são desenvolvidas por aí, né? Todos nós sabemos, né, que no decorrer dos anos, né, as atividades que nós vamos desenvolvendo, muitas vezes nós acabamos, não por nossa vontade, mas acabamos, né, nos acomodando. Então, muito importante essa renovação, visto que a Câmara, no ano passado, foram reeleitos 6 vereadores e 9 novos vereadores. E uma questão muito mais importante ainda, que aí eu digo que a população foi extremamente sábia, na questão, né, da representatividade desses vereadores eleitos. Dos 15 vereadores, nós temos representantes ali, advogados, né, servidor público, que é o meu caso, vereador que representa aí a indústria, né, que é funcionário de grande indústria aqui em Varginha, médicos, enfim, nós entendemos que toda a classe, né, de pessoas que compõem a nossa sociedade, que compõem os habitantes, né, que residem aqui na nossa cidade, estão representadas por esses 15 vereadores. Então, parabéns à população, né, pelo pleito do ano passado e ter escolhido uma Câmara tão eclética, em pessoas que estão representando e também em partidos políticos que estão os representando. Muito bem, Serginho. Eu gostaria também de saber do vereador qual o primeiro bairro de Varginha o vereador deve estar analisando suas questões prioritárias. Bem, eu sempre disse, né, às pessoas, né, e principalmente aos eleitores, o vereador, quando ele é eleito, na verdade, ele é eleito para tratar das questões da cidade como um todo, né?
E nós sabemos que muitas vezes alguns vereadores são eleitos através de alguns bairros, né, ou um bairro, ou uma facção de pessoas, né, que o elegeram. Mas, no meu caso, nós temos aí contato com toda a cidade, né, aqui de Varginha. Isso é muito gratificante para nós, porque nós também tivemos, né, através desses contatos, a votação de toda a cidade. Então nós não temos uma região A ou B para poder priorizar. Nós queremos priorizar todas as ações que as pessoas tragam, né, para a gente, de propostas ou de problemas, e com resolução rápida e eficiente. Bem, quais são as suas principais preocupações para o início desse mandato, vereador? Bem, nós temos, né, diversas questões para poder analisar dentro do nosso município. Mas o vereador, ele tem duas prerrogativas principais, né, no seu mandato, ou seja, as duas funções, né, que nós dizemos são duas funções principais. Primeiro é a questão de poder legislar, né, adequadamente. E a segunda é de fiscalizar o executivo. E nós temos uma terceira também, que é o vereador servir, entre aspas, de ponte, né, para questões, né, que os nossos munícipes nos trazem. Mas relativo às duas primeiras questões, fiscalizar, né, e legislar depende de conhecimento da cidade e da legislação que atualmente está vigorando no nosso município. Então, num primeiro momento, que está sendo nesse mês de janeiro, nós estamos procurando nos inteirar de toda a legislação existente dentro do nosso município. Por exemplo, Código de Obras, Código de Posturas, né? Enfim, são diversas legislações que tratam de questões ligadas dentro do nosso município. E também, né, com relação ao município, questões primordiais, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, o orçamento, o plano plurianual, que nós devemos votar agora no final do ano. Então nós temos que saber o que é que o Executivo, né, tem, né, de planejamento para poder executar durante os próximos 3 anos. Porque esse ano agora nós já temos um plano plurianual que já foi votado anteriormente, né, ou seja, pela Câmara anterior. Então nós queremos inteirar bem desses assuntos, né, para a partir de então nós podemos executar as nossas funções, né, com nível que possa atender aos pleitos da população. E aí não são pleitos individuais, né, são pleitos para a comunidade. Muito bem. Olha, essa pergunta, vereador, ela é muito questionada lá na Rádio Princesa do Sul. Os ouvintes, né, vêm ligando para a rádio e pedindo que a gente faça essa pergunta para você. Em relação a essa mudança do trânsito em Varginha, o vereador está de acordo? Bem, esse trabalho está em andamento? Bem, primeiro, dizer que mudança de trânsito é uma questão bastante técnica, né? É uma análise técnica e que deve ser feita no primeiro momento por pessoas que entendam do assunto. No ano passado, quando aí no início todo esse movimento para poder, né, fazer essas mudanças, nós estivemos em contato, né, com o executivo anterior e obtivemos a informação de que essas mudanças estariam sendo feitas com base em análises técnicas efetuadas por técnicos da BH Trans. Então, no primeiro momento, nós entendemos que a questão estava correta. Por quê? Porque pessoas técnicas, né, estavam fazendo levantamentos, né? E, obviamente, esses levantamentos são levantamentos o quê? Levantamentos estatísticos, né? A quantidade de veículos que passam por aquele local, né? E principalmente a questão do fluxo de trânsito. Agora, analisando aí, não de uma maneira técnica, mas analisando aí como um leigo, né, no trânsito, nós entendemos que há duas questões que nós devemos separar na análise da questão do trânsito. A primeira é o que fazer para melhorar o fluxo do trânsito. E a segunda, o estacionamento, né, dos veículos. Então são duas coisas distintas, né? O fluxo do trânsito se refere-se a, eu tenho uma determinada avenida e naquela avenida eu tenho alguns semáforos e esses semáforos, o entendimento é de que esses semáforos estão, vamos dizer assim, tornando o trânsito moroso.
então há de se fazer um estudo ali para poder ou retirar o semáforo, ou colocar faixas, etc, etc. Então isso é o fluxo de trânsito. E estacionamento, nós entendemos que é uma questão ainda mais complicada que o fluxo de trânsito, né? Por quê? Porque o estacionamento depende de local para me poder colocar os veículos. E cá entre nós, Varginha não é uma cidade privilegiada na questão, né, das ruas, né? É uma cidade que, principalmente aqui no centro, ela foi projetada nos moldes antigos, né? E naquela época nós não tínhamos veículos praticamente no município. Então, quando você chega no centro hoje, você vê ruas estreitas, né, com pouquíssimos lugares para se estacionar veículos. Então, as pessoas, né, eu brinco muito com os nossos munícipes, que as pessoas, quando saem dos seus bairros para vir para o centro, né, elas não vão fazer levantamento estatístico nenhum para saber se ela vai ter local para estacionar aquele veículo. Né? Ela simplesmente sai de casa, né, e vem, né, principalmente no final de semana, no sábado, né, vem aqui para o centro, e aí é o grande problema. Né? Porque nós não temos local para abrigar, colocar todos esses veículos. Então, a questão do fluxo de trânsito foi analisada tecnicamente, né? O atual executivo está analisando com certeza a continuidade ou não, né, dessa implantação desse fluxo. Nós entendemos que se já é uma questão fechada, ele deva ser implantado e depois sendo melhorado gradativamente, né, os pontos que porventura trouxerem problemas. Né? Agora, a questão do estacionamento é uma questão bem mais complicada. Por quê? Porque Varginha, estatisticamente, em um determinado mês, vendeu 300 veículos aqui dentro da cidade. Será que nós descartamos 300 veículos? É claro que não. Né? Então, são veículos que chegam, veículos novos, que chegam, e que nós não temos lugar para abrigar todos esses veículos. Então, a rotatividade, por exemplo, né, que as pessoas têm aí, e que muitos se negam a pagar essa pequena taxa, para poder ter uma rotatividade maior dos veículos, nós achamos muito importante. A população tem que se conscientizar de que eu paro o meu veículo durante 1 hora ou 2 horas e que daqui a pouco, na hora que eu resolvi o meu problema, eu tenho que deixar aquele local para outras pessoas que necessitarem virem ocupar aquele local. Né? E nós estamos vendo aí uma situação muito complicada, porque a Guarda Municipal não está podendo atuar no trânsito e as pessoas não estão respeitando a zona azul. Né? Que isso seria um bem para nós todos. Né? Talvez uma legislação que facilite, né, a criação de estacionamentos de veículos, né, estacionamentos privados, né, pessoas que queiram montar o estacionamento, que ele tenha ali algum tipo de benefício dentro da legalidade, né, e dentro aí da legislação do município, para que possa facilitar a criação desses estacionamentos. Certo. Qual a expectativa do vereador do Poder Legislativo e Executivo para esse ano de 2013, vereador? Bem, nós já fizemos aí um comentário, né, com relação às nossas expectativas. Primeiro, é dizer que houve uma grande mudança, né, na Câmara Municipal, porque 6 vereadores foram reeleitos e 9 novos vereadores estão chegando. Como eu disse também, nós temos uma Câmara bastante eclética, ou seja, a sociedade está sendo muito bem representada, né, com os 15 vereadores e também com os partidos, né, pelos quais esses vereadores estão filiados, inseridos. Em termos de executivo municipal, também houve uma mudança radical. Né? Nós sabemos que cada governante tem o seu pensamento, nós sabemos que cada governante, né, deixa sua marca registrada, mas esse ano, né, o ano passado, me desculpe, houve uma mudança radical em termos de pensamento de administração pública. Né? Nós temos, primeiramente, como eu já disse, que analisar, né, o que é que nós tínhamos no passado, né, bem próximo, né, até o dia 31 de dezembro do ano passado, analisar o que é que o executivo atual se propõe a fazer, né, durante os próximos 4 anos, e quando nós falamos em plano plurianual, é nos próximos 3 anos, porque esse ano já está pré-determinado, né, de todas as ações que ele tem que fazer, tem que seguir
ao plano plurianual anterior, e a partir da comparação, né, daquilo que foi feito e daquilo que está sendo planejado, é que nós temos que tirar as nossas conclusões para poder tratar, né, dos grandes problemas da nossa cidade. Então nós necessitamos aí de um pequeno prazo, que talvez seja esse mês de janeiro agora, para nós podermos formatar isso tudo e daí poder, né, ter uma diretriz para poder seguir o rumo e para que a nossa cidade volte a ocupar, né, a posição de destaque que sempre ocupou, não só no Estado, mas no Brasil. Bem, vereador, qual será o maior desafio do vereador representando o povo de nossa cidade? Nós temos diversos problemas, né, na nossa cidade. Nós sabemos que os problemas, né, não estão focados somente na saúde ou somente na educação, né? São N problemas. Nós gostaríamos de tratar aqui um problema, e que, aliás, atualmente é um grande problema, que é a questão das drogas, né? Nós fizemos uma análise, e durante a nossa campanha, fizemos uma grande análise, levantamento de dados estatísticos. Atualmente nós estamos fazendo pesquisas também, né, com entidades que fazem trabalho beneficente, com a Secretaria de Habitação e Promoção Social, com a população da nossa cidade, e nós estamos vendo que é um grande problema a ser resolvido. Talvez esse problema não vá ser resolvido num curto espaço de tempo, né? Um problema para ser resolvido aí a médio e a longo prazo. É um problema que não está localizado somente na nossa cidade, é um problema que está localizado na nossa cidade, nas outras cidades, em Minas Gerais e no Brasil, tá? Mas eu queria focar aqui que talvez resolver esse problema, ele esteja focado em 3 pilares. Primeiro, é a questão da prevenção, né? Segundo, é a questão do curativo, né? Ou seja, as pessoas que já estão dominadas pela droga, nós temos que saber o que é que nós vamos fazer com essas pessoas. E terceiro, o combate ostensivo, que é o policiamento. Então, o trabalho preventivo é questão muito importante, né? Por exemplo, tratar o esporte, né, aqui no nosso município de uma maneira diferente. Nós sabemos que lá na CEMEL está sendo desenvolvido um grande trabalho, mas que aquilo tudo é centralizado apenas num local. E nós vamos fazer uma sugestão para que o Executivo Municipal possa fazer o quê? A reforma de todas essas quadras, todos esses campos de futebol, e para que possa centralizar algumas modalidades esportivas para poder trazer quem? As crianças, os jovens e adolescentes na prática de esportes. Com certeza isso vai ser uma prevenção, né, que vai tirar muitos desses jovens e crianças do mundo das drogas. As famílias são extremamente importantes. As famílias hoje, infelizmente, estão, me desculpe o termo, mas desintegradas, né? Antigamente, as famílias eram numerosas, né? Eram mães que tinham 12, 13, 14 filhos, e elas sabiam onde cada um desses filhos estava. Hoje, com o nosso mundo moderno, né, dentro de uma família, o pai trabalha, a mãe trabalha, e os filhos acabam, né, ficando em casa, muitas vezes sozinhos, ou com outras pessoas, e daí acabam surgindo problemas familiares, né, que influenciam diretamente ou indiretamente na questão do uso das drogas por esses adolescentes. Talvez a inclusão de uma disciplina né, uma matéria interdisciplinar no currículo da grade escolar das escolas do município, para que elas coloquem lá meio ambiente, né, sexualidade e drogas, e que isso seja analisado de uma maneira diferente, não simplesmente com algumas palestras que são dadas de tempos em tempos, mas que seja focado com uma disciplina, valendo nota, né? Na questão do curativo, uma situação que nós temos aqui em Varginha de que, infelizmente, o município não consegue, né, abrigar todas essas pessoas que hoje são usuários de drogas. Mas nós temos aqui entidades filantrópicas, né, que fazem trabalhos beneficentes, e essas entidades têm que receber o apoio do município, né? Se o município não tem a capacidade técnica, né, não tem a capacidade logística para poder tratar desse assunto sozinho, então ela tem que fazer parcerias com essas entidades.
E, na verdade, nós sabemos que a maioria dessas entidades ainda não tem o devido apoio do município. Então, o município faz o seu trabalho, né, cria projetos para isso, tem lá o CAPSAD que trata dessa questão, mas que também faça parcerias com essas entidades. A questão do combate ostensivo, talvez isso não esteja muito a cargo do município, né, apesar do município ter a guarda municipal, mas isso cabe à Polícia Militar, né, ao Judiciário, né, ao Ministério Público, poder fazer um trabalho em conjunto para poder fazer um combate, né, organizado. Talvez, né, seja aí uma ideia de poder fazer uma audiência pública, né, e trazer essas entidades todas para, numa audiência pública, de repente, traçar um norte para a nossa cidade do que é que nós vamos fazer. Né? Aí sim, Ministério Público, Justiça, né, as entidades que fazem trabalho social, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e a Prefeitura, né, representada através da Secretaria de Habitação e Promoção Social, para fazer aí um trabalho, né, de planejamento do que é que nós vamos fazer no nosso município. Uma outra questão muito importante é a questão da educação, né? Nós sabemos que aqui no município as escolas estão relativamente bem aparelhadas, mas nós temos que melhorar ainda muito as condições físicas dessas escolas. Nós temos que dar capacitação ao nosso corpo docente, né? Nós temos que investir em tecnologia, ou seja, criar laboratórios de informática que realmente atendam às necessidades dos nossos alunos. Hoje, qualquer cidadão tem acesso aí na sua casa, ou internet móvel, internet fixa, e isso é praticamente uma questão que, se a pessoa não estiver, né, inteirada dessa questão aí, as pessoas vão ficar fora, né, de mercado de trabalho, etc, etc. Então, as pessoas, né, os alunos mais carentes que frequentam as escolas públicas, têm o direito de ter acesso a essa tecnologia. Então, muito importante que nós demos, né, um apoio a essas escolas através desses laboratórios de informática, ou seja, investimento em tecnologia. O período integral, né, aos alunos carentes nas escolas do município. Isso tem que efetivamente ser implantado, principalmente porque hoje, como eu já disse anteriormente, as famílias, né, têm dificuldades, né, muitas vezes em fazer a criação, né, dos filhos, porque o pai trabalha, a mãe trabalha, e daí a necessidade do poder público poder dar um apoio. A questão das creches, nós temos aí milhares, né, de pessoas tentando colocar os seus filhos nas creches para poder trabalhar, né, com mais tranquilidade, e há uma falta muito grande de vagas, precisamos resolver essa questão. A questão da saúde, daí, que você sabe muito bem, né, que as pessoas aí trazem com certeza problemas para vocês aí, que militam, né, na comunicação. A saúde é uma questão complicada, não só em Varginha, mas em todas as cidades aí do Brasil. Inicialmente, nós entendemos que deve ser feito um levantamento estatístico de tudo o que está acontecendo dentro da nossa cidade. Eu vou dar um exemplo aqui de levantamento estatístico que já foi feito e que nós ficamos assim, espantados e abismados de ver isso, esse resultado, né? Varginha possui hoje uma população de aproximadamente 130 mil habitantes. E existe aqui cadastrado mais de 200 mil cartão SUS. Olha só que discrepância. Se você tem uma população de 130 mil pessoas e 200 mil cartão SUS. Isso significa que nós temos 70 mil pessoas que não residem em Varginha, mas que estão cadastradas aqui. E aí? Como resolver essa situação? Né? O que fazer, eu pergunto. O que fazer, né? Nós temos que, talvez, né, fazer aí junção junto ao Estado, né? E aí cabe, né, ao Executivo Municipal poder fazer esse trabalho junto ao Estado, junto ao Governo Federal, para que, com posse, né, dessa estatística, Varginha possa receber mais subsídios.
né? Não sei de que maneira, mas nós temos que tratar Vereador, disso. teria que fazer um novo recadastramento para analisar tudo isso? Como seria? Talvez um novo recadastramento, né? Mas é uma questão que tem que ter uma solução. Tem que ter uma Ou solução. se faz um novo cadastramento para saber exatamente quem são as pessoas que residem na nossa cidade, né? Ou então nós temos que fazer junção, junto ao governo federal, junto ao estado, porque Varginha é uma cidade polo, e aí os municípios que estão aqui, né, que se utilizam da saúde de Varginha, colaborem, né, ou de maneira direta ou de maneira indireta, para que Varginha possa ter, né, orçamento para poder atender a essa demanda. Né? A medicina preventiva, extremamente importante, porque nós pensamos, né, até então somente na medicina curativa. Nós esperamos o nosso cidadão ter um infarto para daí, né, poder socorrê-lo ou no pronto-socorro, na UPA, né, e depois fazer uma internação daquele cidadão, uma cirurgia cardíaca, mas nós precisamos de fazer um programa efetivo de medicina preventiva. Nós sabemos aí que o programa, né, de atendimento domiciliar é um grande problema, mas que necessita ainda de ter uma reestruturação para que ele possa fazer um trabalho efetivo de medicina, principalmente da medicina preventiva. Tá? Problemas na marcação de consultas, que nós já fizemos um levantamento, né, algumas visitações em algumas policlínicas, na Policlínica Central, exames especializados, né, que há uma fila muito grande, e nós detectamos, Adair, veja bem, nós temos, eu não vou fazer aqui citação, né, de que área que é, ou que tipo de aparelho que é, mas nós já detectamos, por exemplo, que o município possui um determinado aparelho X, que tem capacidade para fazer, hipoteticamente, aí, 20 exames por dia, mas que aquele aparelho hoje está fazendo 5 exames por dia. Né? Por quê? Nós temos que fazer uma análise, um levantamento do que está acontecendo. Será que falta pessoas capacitadas? Falta, né, profissional, né, capacitado para fazer aquilo? Então isso é falta de gestão. Né? Isso tem que ser corrigido. Então há um caminho muito grande aí, né, citando também a questão da falta de medicamentos, e daí há uma intervenção muito grande do Ministério Público, né, que tem efetivamente entrado nessa questão, e aí é um grande problema para o município, porque, primeiro que, não vou dizer que é ingerência, mas que não deveria ser assim, né? O Ministério Público, a Justiça está acionando o município para que possa atender o cidadão. O município teria que ter condições para poder efetivar esses atendimentos. Então há necessidade de fazer uma reformulação grande, né, na saúde para poder melhorar esse atendimento à nossa população. Daí uma questão importante também que nós visualizamos é a questão do esporte, né? Do esporte, lazer. Inclusive, vereador, eu tenho até uma pergunta aqui para fazer, direcionada também ao esporte, né? Até eu gostaria que o vereador, antes de falar sobre o esporte, me respondesse, houve aí uma reunião extraordinária na Câmara Municipal de Varginha no ano de 2013. E nessa reunião foi discutido 2 assuntos. O primeiro é o esporte. Eu gostaria de saber se o vereador está de acordo em relação a uma verba aproximadamente de R$25 mil, né? 24.500, alguma coisa, se não me recordo bem o valor, né? Esta é uma das questões. Em seguida, eu gostaria que o vereador me respondesse também em relação aí aos tickets, essas duas questões que foram também assuntos discutidos. Sim. Primeiro, Odair, dizer que o esporte é uma questão prioritária. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, crianças, por exemplo, e jovens e adolescentes que praticam esporte, eles têm menos possibilidade de amanhã estar entrando no mundo das drogas. Né? E se nós temos um grande problema hoje, que são as drogas, nós temos uma grande solução, talvez não uma solução total, mas parte dessa solução através do esporte. Então hoje o município tem que dar a sua efetiva contribuição para poder fazer com que o esporte, né, tenha, né, projetos, né, para todas as classes. Primeiro, a questão do que você levantou aí, realmente houve uma reunião na Câmara Municipal, e essa reunião foi para tratar da permanência ou não do BOA aqui na nossa cidade. Então nós temos que... e para isso foi discutido que deveria ser
é destinado ao Boa uma verba. Sim. Não é isso? Então, nós entendemos que nós temos que separar, distinguir duas questões. Uma questão é o esporte profissional, né? Outra questão é o esporte amador. E dentro desse esporte amador aí, né, são as crianças, jovens, adolescentes e até as próprias... É o esporte amador, o esporte tem, quer dizer o esporte local. Sim, né, o esporte local. A questão do esporte profissional, que é o futebol, que está sendo representado pelo Boa aqui na nossa cidade, primeiro dizer que o que a prefeitura está oferecendo, na verdade, são condições, né, de, vamos dizer assim, de trabalho para a equipe do Boa. Primeiro, o estádio do Melão, que, independentemente de estar sendo utilizado ou não, o estádio tem que ter uma manutenção periódica. Imagine aquele estádio que foi construído, né, me parece que em 1987, por aí, né, da administração de 87, 88, e esse estádio, na verdade, ele esteve praticamente, né, sem utilização, ou talvez sendo subutilizado, né, daquela data até uns 2 anos atrás, né, 3 anos atrás. Aí. Então, um local que fica subutilizado, né, sem vamos dizer assim, a devida utilização das pessoas, uma casa, por exemplo, né, que fica aí sem utilização, a tendência é de degradação. Então a prefeitura, independentemente de aquilo estar sendo usado ou não, ela tem que fazer a manutenção. É claro que, sendo utilizado, existe uma despesa aí, maior de água, de energia elétrica, né? Mas o estádio tem que ser feita a manutenção de qualquer forma. O estado do Paraná, que é um outro local que o município está cedendo ao Boa, também tem que ser feita a devida manutenção, né? Com utilização ou não. Então, na verdade, nós entendemos, é o que a Câmara como um todo entendeu, que o apoio a esse esporte profissional através do Boa, a Prefeitura faz um investimento muito pequeno, né, para os benefícios que isso traz para a cidade. Ou seja, qual é o grande benefício que isso traz para a cidade? A projeção da nossa cidade. Nós sabemos muito bem que antigamente a nossa cidade era conhecida como a Princesa do Sul, né? Da época da aparição, da dita aparição do ET para cá, Varginha passou a ser conhecida como a terra do ET, e muito conhecida, né? Cidade do ET. Praticamente, vamos dizer assim, quase mundial, né? Qualquer o assunto local, repercutiu. Sim, qualquer local hoje que nós vamos, né, a passeio ou a trabalho, as pessoas comentam. Sempre tem alguém na piadinha, você lá da cidade do ET, e aí, viu o ET lá? Isso mesmo. Isso projeta a nossa cidade. O Boa projeta a nossa cidade demasiadamente. Por quê? Porque um programa de televisão esportivo, do qual um locutor faz a citação da nossa cidade, olha só que privilégio que isso é para nós. Nós temos quantas equipes que participam do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão? 20. Nós temos quantas equipes que participam da Segunda Divisão, da Série B? 20. Tá? Se você fizer as contas, quantas cidades que têm equipes que participam da Série A e Série B? Eu creio que não chega aí a 30 cidades, porque se você chega em São Paulo, você tem 4 equipes, chega no Rio de Janeiro, você tem 4 equipes, né? De uma cidade só. Então você tem 30 cidades no Brasil todo, aproximadamente, que possuem equipes que estão hoje disputando a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro. Ora as bolas. Brasil possui hoje 5.800, 5.600 municípios. Dentre 5.800, 5.600 municípios, nós temos 30, né? E Varginha está inserido dentre esses 30. Então isso é muito bom para poder projetar a cidade. É o nome da cidade, né, que vai sendo levado aí, não só no nosso estado, mas no Brasil e aí pelo mundo afora, né? Então, muito importante. A questão do esporte amador, ele tem que ser, né, apoiado pelo município paralelamente a esse esporte profissional. Então, a Prefeitura investe pouco, né, no esporte profissional, porque na verdade o Boa se mantém praticamente sozinho, com outros patrocínios que são dados aqui dentro do município. E a Prefeitura também tem que dar um apoio para o esporte amador. Daí, como eu já disse anteriormente, nós estamos solicitando, né, ao Executivo Municipal para que inicie um trabalho, e tem que ser um grande trabalho, de reforma de todas as quadras
todos os campos de futebol que nós temos aqui na nossa cidade e, a partir daí, implantar projetos, né, em cada um desses locais que tragam benefício às crianças, jovens, adolescentes e também para o esporte amador de Varginha. Certo. A Agora, questão do ticket, vamos lá. A questão do ticket. Primeiro, Daí, dizer que o ticket, ele não é uma benesse do servidor. O ticket é um direito do servidor. Qualquer trabalhador, né, que trabalha em atividade privada, em qualquer empresa privada, ele tem dentro do seu direito trabalhista o ticket de alimentação, né? Se ele faz uma viagem em outra cidade, se ele tem que fazer um pernoite em outra cidade, ele vai ganhar uma diária, a empresa é obrigada a pagar para ele, não é obrigada a custear. Direito, né? É um direito trabalhista que ele tem. Então o ticket de alimentação é um direito trabalhista para o servidor da atividade privada e também para o servidor da atividade pública, né? O servidor da atividade pública. E isso foi criado através de lei. E, se não me falha a memória, foi criado em 98 ou 99, né? Na administração, né, anterior do atual prefeito Antônio Silva. Quando foi feito o corte desse ticket através de decreto, nós achamos estranho. Por quê? Porque nós temos uma lei que trata, né, da criação desse ticket. Então, simplesmente você fazer um corte através de decreto, nós entendíamos naquele momento que era indevido, né, que era ilegal. Tanto que isso foi para a Justiça, e a Justiça solicitou a reversão desses tickets. Então, nós fizemos uma reunião, é um direito que o servidor público do município de Varginha tem, e já a partir agora do contra-cheque, né, do recebimento do salário desse mês agora, está sendo feito pecuniariamente agora no começo de fevereiro, ou seja, em dinheiro, né, até que a prefeitura consiga fazer a licitação para contratar uma nova empresa para poder fazer o trabalho, né, dos vários tickets aos servidores. Há um atrasado, um passivo, né, de 3 meses, se não me falha a memória. Esses 3 meses serão pagos, né, dependendo do fluxo de caixa que o município tiver no decorrer desse ano agora. Muito bem, vereador. Agora, mais uma pergunta em respeito ao transporte coletivo da nossa cidade. O que o vereador tem a dizer? Transporte coletivo, Daí, também é uma questão muito importante. Aliás, né, tudo que nós tratamos aqui é importante. É importante. Mas o transporte coletivo, Daí, é muito importante porque, vejamos bem, nós falamos aqui de trânsito, que o trânsito é caótico, que o fluxo de trânsito é muito complicado, que o estacionamento de veículos também bastante complicado. E qual a solução que nós temos para isso tudo? Né? Isso é um conjunto de soluções, né, para poder resolver essa questão. Mas eu posso afirmar aqui, né, com toda certeza, de que se nós tivermos um transporte coletivo eficiente, nós resolveremos grande parte do fluxo de trânsito e grande parte dos problemas de estacionamento da nossa cidade. Imagine só, Daí, se você mora num bairro Centenário ou no Imaculada, um bairro distante qualquer. Se você tem uma motocicleta ou se você tem um carro. Chega no final de semana, você quer vir aqui para o centro fazer algumas compras, né? Se você tem um transporte eficiente, né, um transporte público eficiente, eu acho que você, de repente, pensaria 2 vezes antes de vir com o seu veículo, né? Você deixaria o seu veículo guardado na sua garagem para você, no dia domingo, pegar a sua família e ir lá no pesqueiro, né, e dar um passeio com a sua família. Para vir aqui no centro, você viria de transporte coletivo, né? O grande problema é que nós não temos ainda um transporte coletivo que atenda a população corretamente e dignamente. Então, o Executivo Municipal, né, nós já vamos fazer uma sugestão para que se avente a possibilidade, né, de fazer um novo processo licitatório para a contratação de mais uma empresa, né, concorrente, que faça uma revisão nos valores que são cobrados atualmente. Também que se faça uma fiscalização mais eficiente, né, aí cabe não só ao município, mas também aí a outros órgãos, até órgão do Estado, né, para ver as condições de tráfego desse veículo, né, as condições de atendimento que estão sendo dadas à nossa população,
o cumprimento dos horários, né, a quantidade de disponibilidade de horários que estão sendo concedidos nos diversos bairros, aí, principalmente nos bairros mais distantes. Então, a resolução desse problema, ou seja, a melhoria do transporte coletivo, vai influenciar também no trânsito. Então, é extremamente importante. Bem, vereador, meio ambiente. Meio ambiente também, né, muito importante, e principalmente nos dias de hoje, que nós estamos vivendo aí momentos, né, em que as pessoas, por exemplo, querem fazer descartes de equipamentos eletrônicos e não estão tendo aonde colocar. Né? Então hoje nós temos o lixo orgânico, né, dentro das nossas residências, o lixo reciclável e também o lixo eletrônico. O que fazer para resolver esses três problemas, que são problemas talvez distintos, né? Talvez o lixo orgânico com o reciclável talvez possa ser feito aí de uma maneira, mas o lixo eletrônico também é um grande problema. Veja bem, Odair, quem é hoje que não tem dentro de casa um aparelho, né, de TV, um videocassete que já não se usa mais, encostado? E essa pessoa sabe o que fazer com isso? Não sabe. Nós vamos pegar esse equipamento e vamos descartar dentro do Rio Verde? Nós vamos pegar esse aparelho e vamos colocar no lixo para poder levar, né, para o descarte? Isso vai... o que vai acontecer com isso? Puxa vida, pilhas, né? Baterias de celular, um grande problema que nós temos. Né? Então, Odair, primeiro, o município tem que traçar, fazer um planejamento aí, e tem que elaborar projetos para poder, primeiro, implantar o nosso aterro sanitário, né, que está aí já a longa data, né, sendo discutido, e que até hoje ainda não foi efetivamente implantado. Então, o aterro sanitário nós entendemos que é primordial, né, para que nós possamos resolver grande parte aí desses descartes do nosso lixo, principalmente o lixo orgânico. Né. Dar apoio efetivo para poder criar aí projetos, né, dentro do município, né, a prefeitura poder fazer esse trabalho, e também com entidades que fazem trabalho aí, né, entidades privadas, né, para a questão da coleta seletiva do lixo. Isso também tem que ser efetivamente implantado na nossa cidade. Algumas cidades já estão fazendo isso, é claro que são cidades maiores, São Paulo, mas nós já vemos cidades do interior, né, já estive numa cidade aí do interior paulista que está fazendo essa coleta seletiva e que tem dado certo. É claro que o município tem que fazer um investimento para isso, né, mas tem dado certo. O lixo eletrônico, aqui em Varginha, nós fizemos uma pesquisa e verificamos que apenas uma empresa, né, faz a captação desses equipamentos eletrônicos. Essa empresa, ela faz essa captação desses equipamentos eletrônicos, que são televisão, computador, né, teclado de computador, enfim, os periféricos todos, ela não paga. Né? Ou seja, ela pega isso, leva com ela, e daí ela dá o descarte correto para isso. Então, na questão do lixo eletrônico, uma questão fundamental, primordial, é que nós criemos, né, ou façamos uma alteração na legislação municipal, para que essa empresa, por exemplo, ou outras empresas que vierem, né, a se instalar no nosso município, tenham, talvez até isenção de IPTU, se for um local próprio, né, a isenção de ISS e outros impostos aí, né, que são do município. Então, algumas providências nesse sentido é que nós temos que cuidar para que nós possamos possamos, né, fazer com que o descarte do lixo orgânico, o lixo eletrônico, né, e os recicláveis serem dados destinação correta. Outra questão extremamente importante são os nossos mananciais. Nós temos aqui na cidade aproximadamente 30 mananciais de água. E muitos desses mananciais não estão sendo corretamente cuidados. O município tem que fazer uma fiscalização. Aqueles que são do município, o município tem a responsabilidade direta de fazer a manutenção daquele manancial, né? E aqueles que não estão sob a responsabilidade direta do município, o município fazer a fiscalização. Talvez, se não couber diretamente ao município, mas acionar, né,
os órgãos, né, de meio ambiente, talvez a Polícia Florestal, para que possa fazer uma fiscalização efetiva. Essa água é primordial para nós, né? Uma outra questão importante, aqui em Varginha nós temos alguns parques. E um parque fantástico que nós temos aqui em Varginha é o Parque São Francisco. Esse parque, Odair, é um parque que possui mais de 110 hectares. Ele é considerado como um dos maiores parques em zona urbana do Brasil. Eu acho que a maioria da população não sabe disso. Vejam só, um dos maiores parques localizados em zona urbana no Brasil. Ele é, pela população de Varginha, pelo conhecimento que eu tenho, ele é pouco desfrutado. Poucas pessoas, o mínimo, né, da população varginhense, tem o conhecimento desse parque de São Francisco. Isso mesmo. Então, o Parque São Francisco, ele fica ali, ó, na divisa, né, dos bairros São Francisco, Sion e Padre Vitor. E faz confrontação com algumas fazendas que ficam no fundo. Esse parque possui mais de 110 hectares, possui uma fauna e flora muito rica, né, possui árvores que são árvores de madeiras de lei, possui ali diversas afluências, ali, córregos que passam ali por dentro, possui um local de caminhada. Ali foi feito, se não me falha a memória, em 1997, 98, foi fechado com alambrado, né, com cerca. Foi construído lá dentro também, me parece que nessa época aí, um centro de convivência. Então aquele local é um local que tem que ser usado pelo meio ambiente, né? E são duas questões ali que nós entendemos que, se fosse utilizado, ela passa, né, sai dessa subutilização. Primeiro, que nós tínhamos lá uma Secretaria de Agricultura. Essa Secretaria de Agricultura já foi transferida do parque para um outro local. Muito sábia a decisão. Lá tem que ser um local não para abrigar a Secretaria do Meio Ambiente, mas para ser usado aos alunos, não só da rede municipal, mas alunos da rede municipal, de toda a rede aqui de Varginha, para eventos ecológicos, né? Usar didaticamente aos nossos alunos. E também abrir a nossa população, para que a nossa população possa, vamos dizer, desfrutar, né, dos prazeres daquele local. Então o Parque São Francisco tem que ser totalmente remodelado, né, e utilizado de uma maneira totalmente diferente. Nós temos também aqui em Varginha o Parque Centenário, né, que tem que ter uma reforma. E veja bem, aquele parque ali tem um manancial de água, né? Então a gente vê que está abandonado, sim, né? Sim, tem uma represa, né, que fica ali dentro. Enfim, é um local muito aprazível. Então o município tem que, de alguma forma, fazer a reforma daquele local, né? A guarda municipal para poder fazer a fiscalização, a vigilância, né, do Parque São Francisco e também do Parque Centenário, para poder utilizar de uma maneira... Inclusive lá tem a guarda municipal, a guarita está instalada lá, mas o que eu digo abandonado é porque falta mais, cuidar mais, zelar mais pela estrutura do parque, né? Sim. Então há de se fazer lá melhoras estruturais, né, e dar condições para que a população possa desfrutar dali. O Parque Novo Horizonte, né, o Jardim Zoológico, enfim, esses locais todos, né, estão envolvidos com o meio ambiente. Então, há de se fazer um grande trabalho de recuperação desses locais e a utilização correta. Ok. Muito bem, Rádio Princesa do Sul 87,9, aí nessa série de entrevista com os vereadores da Câmara Municipal de Varginha. Você acompanha também, o internauta pode acompanhar também pelo blog do Madeira. Muito bem, Serginho, quero agradecer aqui a sua presença, mais uma vez, nos estúdios da TV Princesa, onde nós estamos realizando aí essa série de entrevistas para a Rádio Princesa do Sul e também para o blog do Madeira. Eu quero agradecer e quero que você deixe aí a sua mensagem aos internautas do blog do Madeira e também aos ouvintes da Rádio Princesa do Sul. Mais uma vez, Odair, eu gostaria de parabenizar, né, esse trabalho que está sendo feito através da rádio, né, do veículo de comunicação do qual você dirige, a todas as pessoas, né, que participam desse trabalho, desse grande trabalho que você está realizando, parabenizar a população, né, pelos acessos através, né,
da mídia eletrônica, né, observando, né, vendo as entrevistas dos vereadores, para poder entender melhor a situação da cidade, as propostas dos vereadores. Né. Você me falou aí que houve aí milhares e milhares de acessos, né. Isso é ótimo, e a população tem que efetivamente participar, né, desses trabalhos. Nós temos a obrigação de legislar, né, nós enquanto vereadores, e fiscalizar o executivo. A população também tem a obrigação de fiscalizar os trabalhos, os nossos atos. Então isso é muito importante. E nós gostaríamos aqui de agradecer, Odair, no primeiro momento, nesse final de entrevista, né, o apoio e a confiança que nos foi dado, né, nos foi delegado pela população, e nós fomos eleitos, né, sendo o 5º vereador mais bem votado da nossa cidade. E isso a partir de 8 anos de ausência, né, porque nós tivemos 2 mandatos como vereador, 97 a 2000, 2001, 2004, e após 8 anos de ausência nós retornamos. Nós gostaríamos aqui de agradecer, né, a população, a todos aqueles que tiveram a paciência lá na época da campanha, né, em poder receber as nossas mensagens através de e-mails, Facebook, enfim, através aí da mídia eletrônica, né. Gostaríamos também de agradecer a todos aqueles que nos receberam com muito carinho e apreço nas suas residências. Gostaríamos também de agradecer às milhares de pessoas que participaram de algumas dezenas de reuniões, né, nas empresas, né, nas escolas, enfim, em todos os locais que nós estivemos, e fomos muito bem recebidos. Agradecer, finalmente, a todos aqueles que acreditaram nas nossas propostas de campanhas, que aliás estão aqui, né, inseridas nessa nossa entrevista, né, e por essa grande confiança, e dizer que nós temos a obrigação e faremos de tudo para que nós possamos implantar todas essas nossas ideias, né, para que Varginha volte a ocupar um lugar de destaque que sempre ocupou, né, no cenário não só do sul de Minas Gerais, mas do Brasil. Né. E, finalmente, manter aqui o nosso compromisso mesmo, né, de poder trabalhar junto ao Legislativo Municipal, no sentido de continuar, né, fiscalizando, legislando todos os atos, né, fiscalizando principalmente os atos do Executivo Municipal. E que Deus, né, continue aí nos iluminando para que nós possamos realizar um trabalho aí que traga benefício para a nossa querida Varginha. Ok, obrigado, Serginho. Sucesso para você nessa jornada. Obrigado. Obrigado.